Nessa aula a gente vai ter um breve bate-papo sobre as unidades de medida no CSS. Então, para a gente ter uma ideia legal de tudo isso, vamos entender que unidades de medida no CSS são divididas em duas categorias, que são as unidades relativas e as absolutas. Então, basicamente, a diferença é que as unidades de medidas relativas, os elementos que usam esse tipo de unidade de medida vai sempre depender na medida de um elemento pai. Por exemplo, se eu tenho uma div 1 e uma div 2, que nesse caso vai ser o elemento pai da div 1, quando eu colocar, por exemplo, uma unidade de medida relativa em div 1, essa medida da div 1 vai sempre depender da medida do elemento pai, ou seja, é relativa. E na absoluta não. Quando você utiliza essa unidade de medida, não é referente à unidade pai, vai ser independente do elemento pai. Então, a gente vai utilizar três unidades de medida aqui, que é pixel, o percentual e em. Então, vamos lá. Começar com pixel. Vou criar aqui uma simples div, colocar aqui dentro dela texto 1 de exemplo. Prontinho. Então, eu vou aqui no CSS, vou criar uma identificação aqui para essa div. Vou chamar de div 1. Aqui no CSS, eu vou utilizar o seletor de ID div1. E só para ficar melhor visível, eu vou dizer que vai ter uma cor de fundo vermelha. Prontinho. Perceba que quando eu utilizei div, sem eu dizer qual é a largura, como é um elemento do tipo block, ele vai pegar a largura inteira da tela. Ou seja, mas a gente pode modificar isso. Eu vou dizer aqui, por exemplo, que essa div deve ter uma largura, que é o width, de 400 pixels. Pronto, perceba como essa medida da div mudou para 400 pixels. E o que é que a gente pode entender aqui com essa medida de pixels, que é o px? Ou seja, na sua tela do computador, que você costuma abrir os sites que você navega, você sabe, por exemplo, que ela tem 1366 pixels de largura. Essa é a resolução de sua tela. O que é que a gente pode entender com isso? Que quando a gente diz, por exemplo, que a largura dessa div é 400 px, o navegador ele vai pegar a largura da tela do dispositivo que você está acessando, por exemplo, 1366, e ele vai tirar uma proporção para poder me dizer quanto que 400 pixels vai ocupar na tela aqui para o usuário. Ou seja, apesar de pixel ser uma unidade absoluta, ela vai depender da tela do dispositivo em que o usuário vai abrir, da largura do dispositivo, por exemplo, 1600 pixels, 1366, ou seja, o pixel que a gente utilizar vai ser referente ao tamanho do dispositivo que a pessoa está abrindo o site. Agora a gente vai ver um pouquinho de percentual. Aqui no HTML, eu vou criar dentro dessa div 1, eu vou criar uma outra div. Uma div chamada div 2. Vou criar aqui a identificação id div 2. Vou colocar só um texto aqui para a gente exemplificar. Perfeito. Então, a gente tem aqui agora a div 1 e uma div 2. Aqui no CSS, eu vou dizer, por exemplo, que a div 1 ela tem 400 pixels. Então, na div 2, eu vou dizer que a largura vai ser 50%. Vou só modificar a cor aqui para você perceber melhor a mudança. Perfeito. Perceba aqui, a div 2 ela está ocupando a metade da div 1, ou seja, 50% aqui. Então, se eu, por exemplo, aumentar a largura aqui da div 1, colocar 800 pixels, o navegador ele vai tirar a proporção e vai dizer que 50% da div 2 vai ser essa medida aqui dessa div. Ou seja, é sempre relativa a elemento pai. Qualquer elemento que eu modifique, qualquer medida que eu coloque aqui na div pai, a div 2 ela vai ter 50%. Ela vai calcular e vai sempre ter a metade. Mesma forma, se eu colocar aqui, por exemplo, 500 pixels e colocar, vai ser 20%.
Ou seja, o navegador sempre vai calcular quanto é 20% do elemento pi, que nesse exemplo é o 500 pixels. Então, dessa forma, a gente compreende melhor o percentual. Ou seja, quando a gente utiliza medida relativa de percentual, a gente entende que sempre esse percentual vai ser do tamanho do elemento pi, que nesse caso aqui é a div1. Então, agora a gente vai tentar entender a unidade de medida em. É uma unidade usada para tipografia, para os textos. E ela é bem simples de se entender. Vamos supor que a gente tem aqui, por exemplo, vou criar um elemento H1, colocar aqui título. Pronto, a gente tem esse título aqui. Então, por exemplo, eu posso dizer aqui que como esse H1 ele está dentro de body, eu vou dizer aqui, por exemplo, que os textos que estão em body devem ter uma medida, por exemplo, de 30 pixels. Vou colocar fonte size 30 pixels. Agora, como eu utilizo o EN como exemplo? Eu vou dizer aqui no H1 que o tamanho da fonte dele vai ser, por exemplo, 3 EN. O que é que eu quero dizer com isso? Que esse tamanho EN ele vai ser relativo ao tamanho do elemento pi, que nesse caso é o body. Mas como funciona esse cálculo? Ou seja, o valor que eu colocar aqui na div filho, ela vai multiplicar pelo valor do elemento pi. Ou seja, 30 pixels vezes 3 EN é igual a 90 pixels. Ou seja, é relativo sempre ao tamanho do elemento pi aqui. Se eu colocar aqui 4 em, esse 4 vai multiplicar pelo tamanho de fonte do elemento pi e vai ser respectivo a, por exemplo, 120 pixels. Assim é o EN, é a proporção do elemento pi, da fonte, do tamanho de fonte que tem descrito no elemento pi para o elemento filho aqui.